Pai do Senhor, todos os amados irmãos, eu venho aqui, irmãos, para falar acerca do nosso querido irmão pastor Paulo Roberto e falar acerca das pessoas que fez o comentário. Ele veio aqui, ele é um homem inteligente, ele é um homem que tem vista boa, consegue manejar a palavra muito bem, tudo que ele falou é correto, só teve uma coisa que eu preciso corrigir. A primeira que ele falou que é correto, da leitura. A leitura, porque às vezes eu tenho muita sede de justiça, aí vou ver se eu consigo ler o resto. E fico misturando, a minha vista está ruim. Fico misturando. Ele me deu um conselho muito bem. Mas essas mesmas pessoas que espredejaram o pastor Paulo Roberto já, porque ele fez um comentário no meu canal e eu vi o comentário. Eu gostei do comentário. Obrigado, pastor Paulo Roberto. São as mesmas pessoas que quando ele estava lá no UTI, no hospital, que eu estava fazendo campanha de jejum e de oração para ele voltar, eles estavam tudo calado. Talvez até desejando a morte do irmão. Tá? Mas tem outra coisa que eu preciso corrigir. Irmãos, Jesus não ressuscitou? Quem ressuscitou? O que aconteceu com ele? Para ele ter ressuscitado? Ele morreu? Morreu. Morreu. Mas será que ele ressuscitou? Ressuscitou. Mas ressuscitou como? Simbolicamente, ele mostrando o homem que o homem morreria. Se o homem não tivesse, se o homem não obedecesse, como está muitos morrendo, não obedecesse, não tinha vida eterna. A palavra é essa. Mas Jesus, ele venceu todo o pecado. E ele morre como um homem. Ele deu o símbolo da morte, mostrando para o homem, se eu tivesse pecado, eu não vinha mais. Mas eu ressuscitei ao terceiro dia diante dos mortos. Quem está diante está na frente, está por cima. Jesus estava por cima. Aí eu tenho como descanso. Jesus estava descansando por 3 dias. E veio. Cada um interpreta. Quando ele disse o Paulo Roberto, cada um tem um jeito de interpretar. Mas esses mesmos que fizeram esses tais comentários aí, esse tal de pão, faz tempo que me segue essas pessoas. Me segue só para rebolar a pedra, que nem os fariseus que seguiam Jesus. Os filisteus, os fariseus, os rebeldes. Seguia Jesus para só rebolar a pedra. Dizer que ele é o Espírito de Deus Zebu, que operava sobre a vida dele. E tanto, por tantos, destante, todos eles. É os mesmos, essa mesma descendência. Está aí, irmão. Está aí. Já estão contra o irmão. Os que lhe desejaram, quando você estava lá no hospital, que eu estava fazendo vídeo aqui, eu tenho os vídeos aqui, irmão, guardado tudo. Eu nunca apaguei nenhum vídeo. Tá? Eles estavam desdobrando da minha pessoa. Eu tenho os vídeos, tenho os prints, tem tudo. Ah, esse pastorzinho, tal. Deixa ele pra lá, não sei o quê. E eu estava jejuando. O irmão voltar. Porque eu gosto do irmão, amo o irmão. E gosto de todos os meus irmãos, eu não tenho problema com ninguém, graças a Deus. O meu inimigo é o inimigo de vocês, que é o inimigo da nossa alma, é Satanás. Só que essas pessoas aí dão lugar ao diabo. Olha, já foram espredejar o irmão. Olha o que vier dizer pro irmão. Tenha medo não, irmão. Se você está com Deus, nenhuma condenação há para quem está com Cristo Jesus. Eu não estou aqui pelo dinheiro não, irmãos. Eu estou aqui para dizer que Jesus é bom, e Ele é amor, e Ele é justiça. E o salário do pecado é a morte. É isso. É isso. Tudo bem. Essa letra aqui, ó, é muito miúda para minha vista, tá? E se eu prolongar, como diz o pastor Paulo Roberto, no vocabulário de vocês eu me ferro mesmo, né? Eu não vou conseguir. E a gente não pode aumentar nem um tio, nem diminuir nem um tio. Mas o pouco que eu li ali, eu, como homem de Deus, eu entendi, porque eu sirvo a Deus, eu conheço a voz de Deus. Eu sei a unção que tem a palavra, eu sei o poder que tem a palavra.
A Bíblia diz, conhecer a verdade vos libertará. Vocês foram tudo para cima do irmão. Falar que o irmão está atrás de dízimo. Malditos são esses pastores, filhos do diabo, que crucificam o povo de Deus. Está em Isaías, no livro de Isaías. Eu vou procurar qualquer hora aqui. Vou mostrar para vocês. Que bota o povo de Deus. Vocês que querem ouvir eles. Vocês que gostam deles. Que conduz o povo de Deus, as ovelhas da casa do Senhor, em lei de opressor. Diz, se não der o dízimo e nem a oferta, vai para o inferno. Deus vai contar com o dinheiro seu, irmão. Para. Quantos ricos estão aí, bilionários? Já são ricos, já estão salvos. Estão salvos da miséria daqui da terra. Do que o diabo está fazendo aqui na terra. Por enquanto. Mas tem muitos ricão aí, magnetas, vai para a cadeia agora, já. Vocês vão ver aí. Por causa de roubalheira. São muitos. A bomba está começando a explodir. O avião degolou agora. As mãos de Deus estão pegando agora. A videira está sendo sacoalhada. Deus está entregando a justiça terrena que não quer obedecer a ele. Pois é. Quando eu falo da morte de Jesus, que Jesus não morreu, e não morreu mesmo não. Jesus vive. Ele vive, ele venceu a morte. Prova para mim se Jesus não vive. Prova para mim se Jesus não é vida. Como é que Jesus morreu? Jesus tivesse morrido. Todos tinham morrido naquela hora, meus irmãos. Vocês não entendem a palavra. Vocês não sabem o significado. Vocês não têm discernimento. Jesus tivesse morrido, tinha se acabado da criação do Pai. Quem imperava era Satanás. Com o quê? Ele tinha matado tudo, tinha destruído tudo já. O próprio Deus tinha dado um estouro, destruído tudo. Tudo. Jesus venceu o quê? Todo o pecado. O pecado é quem mata. Não diz, o salário do pecado não é a morte? Jesus não morreu. Jesus venceu todo o pecado, Jesus não pecou, irmão. De jeito nenhum foi levado como uma ovelha muda ao matador, inocentemente não acusou lá, nem B, nem C. O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, Jesus não morreu. Jesus descansou. Eu tenho Jesus como Jesus no descanso. E ao terceiro dia, ressurgiu. Ressurgiu. A palavra, ela fala em muitas palavras, fala em hebraicos. Ressurgiu diante dos mortos. Ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Isso é falta de conhecimento das pessoas. Eu queria estar com minha vista bem boa, eu queria ler tudo e mostrar para vocês. O que os teólogos, o que os formados da teologia não já explicaram isso? Por quê? Porque querem isso, ó. Diz-me oferta. É um programa social deles. Dos impostores. É o que Isaías disse. As ovelhas. Sendo comida a gordura das ovelhas. Os falsos profetas que vêm em pele de lobo. Saqueando a cidade sem muro e comendo a gordura das ovelhas. Cidade sem muro é pessoas que não conhecem os mistérios de Deus. Não têm discernimento da palavra de Deus. Aí vocês já foram atacar o pastor Paulo Roberto? Que ele fez um comentário? Pois todos os vídeos dele eu gosto de fazer comentário, eu gosto de ir lá deixar meu like. Todos os vídeos dele eu deixo like. Tem uns que eu não deixo porque eu não sei. Eu não sei de jeito nenhum deixar like nem comentário. Uns vídeos que é pequenininho, eu sei se é site, eu sei se é no Kawaii, eu não sei se é no TikTok, ele tem. Mas quando é assim, eu sei deixar, eu vou deixar um comentário para ele. E deixo o like toda vez, já deixei o like. Já deixei o like. Sou inscrito no canal dele. Todo vídeo que ele posta eu recebo a comunicação. Estou aqui. Tenha medo não, pastor Paulo Roberto. Se você tiver aí pelo dinheiro, você vai ter medo. Mas se você tiver aí pelo amor de Jesus, você vai continuar. Eu não tenho medo desses lobos, eles podem falar o que eles quiserem. Já tentaram esbarrar de todo jeito. Mas não tem jeito, porque quem me levantou foi o Rei da Glória. Olha aqui o que eu vou ler para vocês. Vou fazer como o pastor Paulo Roberto disse. Um versículo que só tá bom, né, Francisco? Tá? Tá bom, pastor Paulo Roberto, obrigado. Olha aqui, diz assim, olha. Cantarei para sempre. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor. Senhor, ouve-me. Cantarei para sempre, Senhor.
Cantarei para sempre, Senhor, a tuas misericórdia. A misericórdia do Senhor é para sempre, irmãos. Eu poderia tentar ler mais aqui, mas minha vista vai ficar... Eu fico misturando, irmãos. Eu começo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Eu começo aqui em cima, aqui. Com um pouco, em vez de eu descer pra cá, eu volto e venho aqui no mesmo canto. Tá? Por causa da minha visão. Da minha visão. Tá? Por causa de, também o vitrô do celular é muito claro e deixa assim problemático, tá? Então, o que eu tinha de explicar, já expliquei. Tá? E eu não me justifico, quem me justifica é Deus. Agora vocês partirem tudo pra cima do pastor, atrás de dízimo. Eu nunca vi o pastor Paulo Roberto pedindo dízimo pra ninguém. Eu sou contra esse tal de dízimo. Eu sou contra essa tal de oferta. O dízimo é para ir pra casa do tesouro. Eu falei hoje. Falei nesse próprio vídeo aí. E o tesouro é o povo de Deus, que é comparado às meninas dos olhos de Deus. É só isso, tá bom? Obrigado, pastor Paulo Roberto. Muito agradecido pelos seus conselhos. Será bem aceito. Tá? E é essa forma que Deus me deu para trabalhar aqui. E eu não vou mudar. Eu vou sempre seguir acreditando e aceitando por fé nesta linda e gloriosa palavra. E crendo que este povo há de mudar um dia. Ou Deus vai descer lá a espada em todos e destruí-la. Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Jesus não pecou. Como é que ele morreu? A palavra mostra que ele morreu. Mas é um símbolo. É um símbolo que o homem pecando morreria e não voltava mais. Jesus mostrou, eu vou morrer. Desceu à sepultura de José de Arimateia, mas no terceiro dia ressurgiu diante dos mortos. A palavra ressurgiu é a mesma coisa, ressuscitou. Em outras palavras, em outras versões, fala diferente. Tá? Ressurgiu diante dos mortos. Ele estava na frente. Ele não estava morto. Não. Porque ele vive. Ele vive. Se ele tivesse morrido, naquele instante que ele era a vida, todos tinham ido com ele. Tinha acabado tudo. É tanto que quando ele ressuscitou, deu um estouro na terra bem grande, deu um estrondo, né? Ou foi quando ele deu o último suspiro? Foi assim, parece. Tá vendo, irmãos? Vocês precisam de obedecer a Deus, senão vocês vão descer a sepultura e não voltam mais. Não vão ter encontro com Jesus, raça de Caim. Raça de vibra, nem diz Paulo. Escorpião, najas, serpente, surucucu do rabo fino. É o que esse povo são. Não querem obedecer a Deus e desfazer, rebolar pedra no pastor, cidadão. Eu não estou puxando, eu não estou dando pau para ele não, nem para ele não, porque ele já tem. Ele já tem. E nem bota comida na panela dele, porque ele também já tem, que Deus deu. E Deus dá. E ele é um servo de Deus humilde. Vocês mesmo que estão fazendo esses comentários, quando ele estava lá no hospital, na UTI, vocês estavam fazendo a ação contrária, que era para ele morrer e se sumir, não era isso? Faça o comentário que estava assim, por isso vocês estão contra ele agora. Vai em frente, pastor Paulo Roberto. Se você não está pregando pelo dinheiro desse povo, pelas migalhas, está pregando pela palavra, pela salvação, faça como eu, pregue, continue. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. Não tenho pavio, eu tenho pavio curto para falar com pessoas desobedientes. Jesus meteu foi o chicote. E eu meto a espada. Meto a exortação, exorto pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém e amém. E o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus.